Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor de Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Estamos iniciando o quarto e último trimestre do ano de 2025. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e para esse trimestre, o título do trimestre, do assunto que iremos estudar, é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estaremos estudando 13 lições que estão comentadas pelo comentarista Silas Queiroz. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele. A primeira lição que vamos estudar hoje, o homem, corpo, alma e espírito, para dar uma introdução ao assunto. Depois, na lição 2, corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Então, da lição 2 a 4, nós vamos estudar o corpo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Da lição 5 ao 9, vamos estudar a alma. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. Da lição 10 ao 12, nós vamos estudar sobre o espírito. E na lição 13 estaremos estudando, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, eu disse que ia falar aqui sobre o pastor Silas Queiroz, o articulista, o comentarista desse trimestre. Ele é jornalista, bacharel em teologia e direito, é especialista em direito público e processual civil e procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Roraima. Rondônia, desculpa. Atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. Então vamos aqui à lição número 1. O homem, corpo, alma e espírito. Textual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. E o texto básico da lição, da leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28, depois no capítulo 2, versículos 7, 18 e o 21 ao 23. Gênesis 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, por conta do varão foi tomada. Então vamos aqui à introdução da nossa primeira lição desse quarto trimestre.
Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Gênesis 1, 27 e 28, que acabamos de ler aqui na leitura bíblica em classe. Como ato de coroamento de sua criação. Fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, como está em Gênesis 1, 24, o homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos queda, da redenção, firmado na esperança de nosso completo, iminente retorno ao Criador, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, e esse será o primeiro texto que leremos aqui neste quarto trimestre do ano de 2025, no estudo da lição. Então, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Vamos aqui abrir a palavra de Deus. O livro está meio colado aqui, não. Então diz assim: Dize-nos, pois, isto que é a palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, estaremos estudando neste trimestre a doutrina sobre o homem. Estaremos estudando, dentro das doutrinas principais da teologia sistemática, o homem, especialmente na parte da sua criação e da sua constituição, e como a lição toda vai dizer, o próximo ponto vai dizer tricotomia humana, o primeiro ponto que nós vamos estudar, existem duas correntes de pensamento, uma a dicotomia, que pensa que o homem é corpo e uma parte imaterial, que é a alma e o espírito, que são uma só coisa. E a tricotomia, que é a posição das Assembleias de Deus, a qual nós utilizamos a revista, e também a posição da Igreja Metodista Pentecostal, que o homem é tricotômico, ou seja, tem corpo, alma e espírito. O corpo é aquele que... vamos começar até pelo espírito. O espírito é que faz a ligação com Deus, a alma é 7 sentimentos, e o corpo é que exterioriza aquilo que vem de dentro. Se o espírito está ligado a Deus, a alma vai buscar o Senhor e o corpo vai exteriorizar isso. Basicamente, bem simplesmente, é isso que nós estamos falando. Então, no trimestre todo estudaremos, como eu falei lá, dando o título de cada lição, vamos ter, se não me engano, 5 lições sobre o espírito, sobre o corpo, depois mais umas 3 sobre a alma, as 3 sobre o espírito, e aí sim nós vamos desenvolver cada assunto especificamente. Nessa lição é para ter uma ideia dessa tricotomia, de como nós cremos e de como o homem foi criado, tanto é que o texto base da lição está em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E no final, ele diz aqui, porque a última lição fala sobre como preparar este corpo, o ser como um todo, corpo, alma e espírito, para encontrarmos novamente com o nosso Senhor. E aí ele aborda aqui, no final, abordaremos a queda e a redenção, firmado na esperança do nosso completo e iminente retorno ao Criador. Viemos dele e voltaremos para ele. Humanamente o corpo voltará para o pó, mas a alma e o espírito voltarão para Deus. Depois nós vamos estudar isso com bastante calma. Então, a tricotomia humana é a primeira divisão desta lição. Subdivisão 1, doutrina
e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Então ele cita aqui Gênesis 1, 26 a 29, texto que nós lemos aqui, 2,15, Salmo 8, 3 a 9, Efésios 1, 3 a 6. Vamos ler aqui o Salmo 8, do 3 ao 9. Foi interessante esse texto aqui. A gente sempre diz que é um estudo bíblico. Não é uma opinião da CPD, do pastor Silas Queiroz, da Igreja Metodista Pentecostal, mas tudo aqui que está escrito tem a fundamentação no texto sagrado. Então diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a luz e estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, e tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Daqui a pouco a gente comenta. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? E para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé, intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica, genuína, sadia e equilibrada. Então vamos aqui pensar várias coisas, um ponto um pouco extenso nessa primeira subdivisão da lição. Então, primeira coisa, a doutrina, a antropologia bíblica, porque quando a gente fala teologia, alguém torce às vezes o nariz porque acha que teologia é uma coisa criada pelo homem. Não. A teologia é o estudo de Deus e a teologia sistemática nos mostra as doutrinas básicas da fé cristã, como Deus, o homem, os anjos, salvação, enfim. E ao estudar isso, a gente consegue entender o que está na Bíblia, embora haja várias correntes teológicas diferentes. Mas nós vamos para a Bíblia. Então, está tudo isso aqui na Bíblia. E por que é importante estudar isso? Quando a gente chega nessas perguntas, quem é o homem, de onde veio e para onde vai, nós vamos encontrar várias explicações que não são bíblicas. Por exemplo, a teoria da evolução. É teoria porque não foi comprovada até hoje, continua sendo uma teoria. A teoria é uma coisa que ainda não foi totalmente comprovada, é uma teoria. Eu penso, acho assim, escrevo algo sobre aquilo, mas não temos uma comprovação real. Embora alguém possa dizer, não, mas também o relato bíblico não temos uma prova real. Realmente a Bíblia, que nós somos criacionistas, biblicamente falando, ela é a palavra de Deus, nós cremos pela fé. Então, veja bem, meu amado irmão, o homem veio de Deus. Deus, no seu propósito, no seu pensamento, quis criar todo esse universo que nós vemos. E ao terminar de criar tudo isso, no sexto dia, ele criou um ser diferente de todos os outros seres criados até então. Ele pegou, moldou um boneco do pó da terra, e se você estudar cientificamente, você vai ver que não é como se hoje eu resolvesse montar um boneco do pó da terra.
eu faria um boneco daquelas propriedades que aquela terra que eu tenho acesso tem. Então, moldaria um boneco que, mesmo que de alguma forma pudesse se transformar em vida, ele não teria neste corpo todas as propriedades como nós temos. E cientificamente isso é comprovado. Deus fez aquele boneco, mas aquele boneco em si só não tinha vida. Então o Senhor soprou nos narizes, como diz exatamente o texto que lemos, do homem, nas narinas, nos narizes, enfim, o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então Deus é que transmitiu a vida ao ser humano. Por isso lá em Samuel, Ana diz, é Deus quem pode dar a vida e quem tira a vida. Por isso, entre outras coisas, entre outras tantas situações, embora a lição não fale sobre isso, em parte, ou pelo menos até então, talvez lá na frente a gente estude isso, uma das lições, nós somos contra o aborto, a eutanásia e qualquer outra forma que um ser humano tire a vida. Somos contra a pena de morte, embora alguns cristãos, por exemplo, dos Estados Unidos sejam a favor e procurem até verter isso na Bíblia, mas somos contrários, porque Deus é quem dá a vida, e só Ele tem o direito de tirá-la. Então, morreu o homem, o corpo vai para o pó da terra. Mas o homem não acaba aqui. A Bíblia diz que, em Hebreus 9, 27, que a homem cabe morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então, nós vamos ver que, no final, como ele diz aqui na introdução, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos iremos ao encontro do Senhor. Na nossa visão pré-milenista e pré-tribulacionista, isso será o arrebatamento da igreja, e nós não passaremos para a grande tribulação, iremos para o tribunal de Cristo, o tribunal das obras, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno. Depois iremos para as bodas do Cordeiro, que durarão 7 anos, enquanto a terra estará numa grande tribulação. Ao final dessa grande tribulação, nós, a igreja, com Cristo e com os anjos, viremos e derrotaremos a tríade satânica que estará dominando a terra durante a grande tribulação, o dragão, a besta e o falso profeta, e o Senhor reinará milenialmente. Após o milênio, haverá a ressurreição dos ímpios, o julgamento do trovão e a eternidade. Ponto. Então, o homem foi criado, aí nós vamos ver aqui o estudo antropológico do homem, como ele diz aqui, em determinado ponto do estudo. Origem, constituição, existência, considerando o quê? O ponto anterior à queda. O homem não nasceu caindo em pecado, o homem nasceu sem pecado, foi criado perfeito, e o diabo entrou através da serpente, tentou o homem caiu. Depois, o pecado original, que é isto? As consequências do pecado original, ou seja, a morte, que não havia até então, o plano redentor, Gênesis 3,15, e a eternidade, que é o que o Senhor preparou e só pode ser alcançado através de Cristo Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário. E ao final desse ponto, ele diz sobre essa psicologização. Ele não está dizendo aqui, creio eu, que ele é contra a ciência chamada psicologia. Ele é contra que a psicologia esteja acima da Bíblia, que alguém chegue e pega tudo que está na Bíblia e tente levar para ensinos a qual a psicologia ensina. A psicologia é boa, como é boa a cardiologia, como é boa a pneumologia, como é boa qualquer outra ciência que vai tratar de uma parte do corpo humano ou também do homem interior, vamos colocar assim, como a lição vai falar. Apenas que, para nós os cristãos, a Bíblia está em primeiro lugar. A nossa fé bíblica tem que ser genuína, sadia e equilibrada. Vamos aqui para a segunda subdivisão. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia, já citei isso na introdução, para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas 3 substâncias, ou componentes do homem, são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São, pastor, vou ler alguns textos aqui para você, e esses aqui eu nem tinha marcado. Eu marquei vários textos aqui, mas eu talvez não use todos por causa do tempo. Deuteronômio 4,9.
Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, que não aparte o teu coração todos os dias da sua vida, para fazer saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então ele fala aqui, a tua alma e os teus olhos. Ele fala da alma, da parte interior, homem interior, e fala do corpo. E aí vai haver várias citações aqui. Vamos lá no Salmo 139, bastante importante, né? Muito lido, muito até mesmo pregado e ensinado. Vamos lá, Salmo 139, versículo, aqui ele cita o 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Então, quando o salmista fala da sua formação por Deus. Nós cremos da seguinte maneira: quando um homem e uma mulher, e aí nós cristãos entendemos que tem que ser dentro do casamento, dentro do propósito de Deus. Então, tem a sua relação sexual, o espermatozoide encontra o óvulo, fertiliza, e aí o homem passa a existir. Aí, naquele momento, é vida. Deus colocou o seu espírito da mesma forma que colocou lá no passado. E aí vamos depois estudar isso com mais calma lá na frente. Então vamos aqui também no Novo Testamento. Ele cita vários textos aqui, Mateus 10, 28. Depois a gente vai um pouco mais no texto. Vamos ler aqui. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía esta constituição. Então vamos lá. Esse texto aqui eu marquei. João, capítulo 19, versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então Jesus tinha um corpo quando estava aqui neste mundo. Mateus 26, 38. Aqui está bem marcado esse texto. É um pouco diferente da lição, eu acho, mas está marcado aqui também. Porque há vários textos falando do mesmo assunto. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e vigiai comigo. É a questão do Getsemane, quando ele vai orar um pouco antes de morrer. Então fala da alma. E agora, Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, o próprio Jesus, não só nessas três citações, a gente pode entrar em outras. Aqui o autor da lição, acho que até entrou em outras, né? Ele, por exemplo, ele entrou em Lucas e João 12, 27. Eu li Mateus 26, 38. Também ele entrou em 24, 39. Então, há várias citações. Os evangelistas repetem os textos, e aí em outras que Jesus tinha corpo, alma e espírito. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é expressamente apresentada no ato da formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou no seu nariz o fogo da vida, e o homem foi feito homem vivente. Já comentamos isso, e está claro aqui. O bonequinho era a parte material. Depois o Senhor soprou fogo de vida e o homem se tornou homem vivente. Corpo, alma e espírito. Só quero falar uma coisa importante aqui. Entenda bem, meu amado irmão, a parte material do homem, alma e espírito, para nós tricotomistas, ela é diferente, mas também inseparável, ok? O dicotomita, e nós não vamos chamar o dicotomita de hereges, eu não faço isso, não penso dessa maneira. Há vários irmãos entre os protestantes brasileiros que são dicotomitas, pensam que como tem um corpo, alma e espírito são uma coisa só. Até porque dentro da Bíblia, muitas vezes, um texto fala de alma, o outro fala de espírito, tendo a mesma significação. Então, não queremos dizer que estão completamente errados,
há divergências, mas nós, estudando a Bíblia, como a gente sempre fala, por que eu sou pré-milenista e não pós-milenista, amilenista? Porque eu estudei, entender que o pré-milenismo está, embora haja textos que a gente pode, a ideia pós-milenista pode ser pensada. Né? O amilenismo já é um pouco mais complicado. Sou arminiano, mas entendo que na Bíblia tem textos que os calvinistas podem se apoiar para entender o pensamento teológico deles. Mas estudando bastante a Bíblia, entendo que o arminianismo é mais correto. E não digo que os calvinistas, os pós, os dicotomitas, não, todos eles creem que Jesus salva, ele é o Salvador, nós vamos para o céu, enfim, as doutrinas básicas da palavra. Mas não quero entrar muito nessa parte, apenas somos dicotomitas, porque está aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há textos que nos colocam isso. Quando fala de Jesus, temos estes textos, como vou falar também de Jesus, tendo essas características, fala do corpo num texto, fala da alma, lá no Getsêmani fala do Espírito, na cruz e tantos outros textos em que vão mostrar que Jesus também era formado desta maneira. E também lá na criação, o bonequinho corpo recebeu o fogo de vida, então recebeu a parte material, se tornou alma vivente. Agora vamos para a terceira subdivisão deste ponto de número 1. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é Espírito, João 4,24, Deus é Espírito, importa que adoramos é Espírito e verdade, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Eu poderia ler Salmos, mas eu vou ler Hebreus 1, 13 e 14. Eu bem o quisera conservar comigo... não, perdão. Fui ler Hebreus aqui, virei, mas estou lendo Filemão. 13 e 14. A qual o dos anjos diz jamais: assenta-te à minha destra até que pões teus inimigos por escrever teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, porque a gente comenta aqui. Os animais não possuem parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Vamos ler aqui, Levítico. Às vezes a gente vai falar rapidamente a palavra e fala errado. Não é que a gente não conheça. Levítico 17, do 12 ao 14. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue, e pela sua alma, e por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Daqui a pouco nós vamos fazer uma outra observação dentro desse texto. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o termo texto sagrado está aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então vamos falar aqui de coisas importantes. Isso aqui, pó da terra, sopro divino, a gente já falou. Agora vamos falar o seguinte: o ser humano é diferente de todas as outras criações de Deus. Ele começa com os anjos. E lá vai Hebreus, além de citar o Salmo aqui que eu não li, são espíritos ministradores. Aí não tem nada a ver com a lição, mas eu vou falar uma coisa aqui, só para demonstrar aos irmãos quanto a gente tem que ter cuidado para não entrar em heresia. Lá em Gênesis, antes de Noé, diz que os filhos de Deus juntaram com as filhas dos homens, se casaram e nasceram gigantes, e a terra se corrompeu. E alguém vem explicar isso dizendo que os filhos de Deus eram os anjos,
e que as filhas dos homens eram mulheres em que tiveram relações sexuais os anjos com as mulheres, a qual nasceram os gigantes. Hebreus fala claramente, e a Bíblia deixa claro isso em vários outros textos, que os anjos são espíritos ministradores. Os anjos não têm corpo. E a gente vai ver várias vezes, pastor, mas o anjo se materializou. Sim, meu amado irmão. Muitas vezes até o anjo do Senhor é uma teofania, mas isso não quer dizer que ele tem um corpo humano como nós. Ok? E o Senhor disse que um dia, quando ele chegar no céu, a gente vai, quando os saduceus ficaram querendo tentar Jesus, falar daquela mulher que casou com o primeiro marido, e o marido morreu, e aí o irmão dele tomou o lugar, e aí o terceiro e quarto, no final das contas, ela casou com, se não me engano, 7, que eles falam, e não teve filho com nenhum. Qual será? Ela vai ser mulher de quem lá no céu? Aí o Senhor falou, explicou para eles que nós lá no céu seremos como os anjos. Lá no céu não haverá essa parte corporal de precisar se alimentar de comida, de trabalho secular, de diversão, de sexo, porque seremos como os anjos. Os anjos não praticam sexo, são espíritos. Então, os anjos são os anjos. E a Bíblia chega a dizer em Hebreus que o Senhor nos fez um pouco menor do que eles. Aí depois ele fala dos animais, isso aqui é importante. Os animais, eles têm... aí ele fala, a alma do animal, porque o texto lá de Hebreus, de Levítico fala de alma, mas alma nesse sentido aqui, e aí eu disse que ia explicar o texto, está falando da sua existência, da sua vida. Vem as testemunhas de Jeová, e erroneamente dizem que a gente não pode aceitar a transfusão de sangue, porque se a gente aceita a transfusão de sangue, a gente pega a vida da outra pessoa para nós, porque lá no último versículo aqui, o 14, diz que a alma está no sangue. Ali não está falando de eu beber sangue humano. Já seria um problema aí. Considero que o sangue é a alma do ser humano. Então, mas ali o texto não está falando disso. O texto está falando de sangue animal. Tanto que estudamos na lição passada, agora no terceiro trimestre, a última lição, a Assembleia, o Concílio de Jerusalém, onde foi proibida para os cristãos gentílicos, como já era proibido até pela lei de Moisés para os judeus, comer o sangue do animal. Perfeito? Agora, transfusão de sangue, eu não estou comendo sangue de ninguém. Ninguém recebe transfusão de sangue do animal. E aí, disso, mesmo que assim acontecesse a ciência, pudesse ser o que não pode, não seria beber, seria injetar no seu corpo. E eu tenho uma filha que é doadora de sangue, a minha esposa já doou sangue, e vários cristãos já doaram sangue, e muitas vidas foram salvas através disso, e não há nenhuma proibição bíblica para isso, apenas para comentar um texto que às vezes pode vir. Mas a vida do animal, aí ele chama de alma com vida, mas não tem espírito. Então, quando morreu, o animal acabou. Tem gente acreditando que quando chegar no céu, o cachorro dele, o gato dele, o papagaio dele vai para o céu. Não tem isso, meu amado irmão. O animal morreu, acabou totalmente para ele. O homem morreu, acabou? Não. O homem tem uma parte material que ela vai dar conta a Deus. Um dia nós vamos todos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, e não será esse corpo aqui. Não será esse corpo material que aparecerá. E por final, ele fala aqui dessa parte de fôlegos de vida, o homem se tornou alma vivente. A vida e coloca como, podemos traduzir a palavra hebraica como fôlegos de vida, porque ela está no plural, fôlego de vidas. Então diz vida humana, a vida do corpo, a vida da alma e a vida do espírito. Vamos então agora entrar no ponto de número 2 da lição, a distinção entre alma e espírito. Vou pedir licença para tomar um copinho d'água aqui. A alma, do hebraico, ele vai usar muito o hebraico e o grego agora. Poxa, pastor, eu não entendo hebraico e grego, mas é necessário, meu amado irmão, fazer as citações.
porque a Bíblia não foi escrita em português. Muita gente hoje confunde e surge heresias por ler a Bíblia em português e interpretar que a Bíblia aquilo que ele está lendo ali, não consegue entender que no hebraico tem um outro significado, um significado múltiplo, como também no grego. Da alma, do hebraico nefesh e do grego psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, a alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais, Gênesis 1:24, e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Então vamos ler aqui alguns desses textos aqui. Interessante que eu marquei vários textos e não estou lendo eles, estou lendo outros da própria lição, mas é importante isto aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos ler Lucas 16, que eu acho até importante. Se eu não me engano, esse texto é da história de Rico e Lázaro. Vamos lá. Lucas 16, 22 a 25. Exatamente. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água, aponta o seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Depois a gente vai comentar até um pouco mais esse texto, além. Eu vou ler só esses dois aqui, porque existe outra citação de Mateus 25, 46 e também de Apocalipse 24. É dotada de razão, sentido e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com o ser eminente. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então, mais uma vez, ele vai falar agora especificamente da alma. Alma, muitas vezes, é significado de vida, e especialmente para os animais. Mas aqui ele está falando de algo maior, por isso ele fala da palavra polissêmica na Bíblia Sagrada. Tem vários significados. Então, muitas vezes, a tradução de alma em um versículo e a tradução alma em outro versículo, pode num versículo ter um significado e no outro versículo ter outro significado. Por isso a Bíblia precisa ser estudada e entendida. Por isso existe teologia, por isso existe estudo da Bíblia, para que nós possamos nos aprofundar. Eu volto a dizer, a Bíblia não foi escrita em português. Aí vai o testemunho de Jeová, alma o sangue é alma, e não pode ter transfusão, e não sei o quê, e vai embora. Não, cuidado com a interpretação do texto naquele, a palavra naquele texto, para que não se interprete errado. Então ele diz aqui, a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. O animal, ele foi criado, o Senhor disse, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo. Quando chegou no homem, não, o Senhor pegou e moldou o boneco e soprou sobre ele o fôlego de vida e se tornou alma vivente. Essa faz a diferença entre o animal irracional e nós que somos racionais, como diz aqui, Deus nos deu razão, sentimentos e vontades. Por quê? Porque o homem tem uma missão. É o anjo que prega o evangelho aqui na terra? Não.
São os animais que pregam o Evangelho aqui na Terra? Não. Quem prega o Evangelho aqui na Terra são os homens, são aqueles a qual Deus veio para salvar através de Cristo e aceitaram o plano redentor, como já vimos lá, antes da queda, consequências, plano de redentor e a eternidade. Então, é o homem que tem que anunciar que Jesus Cristo salva, cura e liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. E isto é algo pessoal, como ele diz aqui no final. Nós fomos criados à imagem de Deus. Essa imagem, ela foi, vamos colocar assim, desbotada pelo pecado. Isso depois a gente vai entrar lá na frente, nas lições para frente, talvez um pouco mais nesse assunto. Mas, quando o Senhor voltar, como diz lá em 1 João 3,2, filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Agora vamos ver o Espírito, do hebraico ruá e do grego pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12:9, João 4, 23, 24. Já citamos, o Senhor disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito, importa que os que adorem Espírito em verdade. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte material do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem interior, o homem exterior. Romanos 7, 22 a 25, 2 Coríntios 4, 16 a 18, Efésios 3, 16 a 19, e nós vamos ler agora Efésios. Esse texto eu havia marcado. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar desarraigado fundo de amor, poderes perfeitamente compreender com todo santo qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Como ensina o pastor Antônio Gilberto, grande homem da Assembleia de Deus, não tive o prazer de estudar com ele, mas eu conheci, vi uma palestra dele no seminário para nós alunos, já falecido, né? Em sua Bíblia, com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Temos um único ser, um ser humano, cada um de nós, formado por corpo, alma e espírito, o homem interior, como aqui diz. E aí ele diz uma coisa que eu já falei, junto com a alma inseparável dela. Por isso, eu já disse lá anteriormente, que eu não digo que o irmão dicotomita está completamente errado. É lógico, eu li alguns subsídios, e alguns chegam até a falar em heresia, em filosofia grega e outras coisas mais. Mas entendo que há texto na Bíblia que o irmão possa ter lá o seu pensamento. Nós entendemos em dicotomia, basicamente baseados... Pastor, onde o senhor baseia mais a sua ideia tricotomita? Vamos lá. Há dois textos muito fortes, eles são citados na lição. Eu vou ler para você aqui, eles dois estão marcados, embora já disse que não vou ler todos. Primeira Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, no vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo deles se encontra em Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui se divide espírito e alma. Bom, é assim que nós pensamos e é assim que nós cremos. Perdão. Então, ele provém de Deus e é a principal dimensão do ser humano. Já falamos, o Espírito faz a ligação entre nós e Deus, a alma é a sede dos sentimentos,
e o corpo exterioriza tudo que isso. Se o nosso espírito estiver ligado a Deus, pastor, como é que eu ligo meu espírito a Deus? É oração, leitura da palavra, e tem N jejum, N coisas que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos fazer. Eu sempre digo aqui, meu amado irmão, se eu quero estudar medicina, eu não vou ler livro de contabilidade. Eu estudei contabilidade, sou formado em contabilidade. Eu não estudei livro de direito, livro de medicina, livro de odontologia ou qualquer outra matéria. Estudei vagamente algumas coisas de outra matéria, mas o que eu estudei foi contabilidade. Por isso me formei lá. Eu quero ir para o céu. Eu quero ter uma comunhão com Deus. O que eu vou ler? O que eu vou estudar? Como é que eu vou me preparar? É aqui, meu amado irmão. É a Bíblia Sagrada. É a revelação de Deus ao homem. Vamos agora para o ponto 3, a interação das três dimensões. Subdivisão 1, corpo, afetos e somatização. O corpo do grego soma é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, hebraico, lebe, e grego, cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, o coração com saúde é a vida da carne, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises de alma e também do espírito, inclusive pecados, conforme ele cita em Salmo 31, 9 e 10, e o 32, de 1 a 5. Eu vou ler esse texto aqui só porque depois a gente vai fazer um comentário. Eu acho importante. Eu acho que está no 32, não está no 31, não. Se por acaso não for no 32, depois eu volto no 31. Tá assim. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu moço tornou uma secção de estio. Aí diz: confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do teu pecado. E como se multiplicam em nossos dias. Então, corpo, afetos e somatização. O que é somatizar? É alguma coisa que está no teu interior te prejudicando e acaba afetando o teu corpo. Alguma coisa da tua mente, do teu coração, como ele diz aqui, e aqui nós podemos colocar a alma, do teu espírito, e acaba afetando o seu corpo, você tendo uma doença, um problema, por causa destas coisas. E isso, a partir do século XX, foi chamado, como ele diz aqui, de psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Então, não dizemos que não existem, estão aí, precisam ser tratadas da melhor maneira possível. A única coisa que ele diz no final, porque nós estamos aqui estudando algo bíblico, e ele cita o Salmo 32, como se no Salmo 31, mas eu li no 32, o salmista diz: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu tive problemas de saúde. E assim nós estamos parafraseando o que ele disse, para que o irmão possa entender. Então, enquanto eu não confessei, eu tive problema. Então, ele vai depois citar aqui, de novo, lá na frente, pecados não confessados, pecados não deixados, que podem afetar a alma do homem, a não ser que o homem entre numa insensibilidade espiritual tão grande que ele peque e não sinta mais nada. Mas o verdadeiro Filho de Deus, aquele que é remido e lavado no sangue do Cordeiro, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai ficar incomodado com aquilo que ele fizer
que desagrade a Deus. Isso pode trazer consequências para o seu corpo, exteriorizar no seu corpo. É isso que ele está dizendo aqui, com corpo, afetos e somatização. E no final ele diz, e como isso se multiplica em nossos dias. Depois eu disse para os irmãos, nós vamos estudar cada passo. São 5 lições sobre o corpo, são 3 lições sobre a alma, 3 lições sobre o espírito. Eu não vou detalhar isso, o comentarista vai detalhar isso de uma forma mais profunda. Agora vamos para equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, como acabou de falar, eles também sofrem por problema do corpo, naturais ou não. A língua do membro que mais produzem angústia ao ser humano. Aí ele cita Provérbios 18, 7 a 21, 21 a 23, tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3, 6, isso até ontem eu estava no Curnal Campinas, um irmão leu esse texto porque chamou a atenção dele nessa semana, ele nem sabe que vai estar nessa lição, ele nem recebeu a revista ainda, mas ele citou isso. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Aí ele cita aqui Colossenses 5 a 9, Efésios 4, 25 a 32 e 6, 18. Nós somos um ser por inteiro, corpo, alma e espírito. Normalmente nós, cristãos, e principalmente os pentecostais, querem cuidar somente da alma e do espírito. Então, isso aqui é importantíssimo. Ler Bíblia, orar, jejuar, estar no culto da igreja, enfim, fazer a obra de Deus. Tudo isso é importantíssimo. Mas não podemos negligenciar o nosso corpo. Pastor, é pecado ir no médico? De maneira nenhuma. Você vai ver na Bíblia Sagrada, eu não vou nem entrar no Antigo Testamento, não vou entrar no Antigo Testamento. O rei Ezequias esteve doente, Isaías foi visitá-lo, Isaías disse para ele que ele ia morrer, Ezequias orou, deitado na sua cama, antes que Isaías saia do palácio, Deus revelou, volta lá e diz que eu vou dar mais 15 anos de vida. E foi colocado uma pasta de figo sobre aquela úlcera dele. É um remédio. A Bíblia fala de bálsamo, a bálsamo. Bálsamo é algo extraído de uma planta que tem poder medicinal. Fala que é bálsamo em Gileade. Então era usado e remédios para as pessoas. Estou falando do Antigo Testamento. Paulo, no Novo Testamento, diz para Timóteo para que ele tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então, meu amado irmão, pastor, só não creio em cura divina? Creio, lógico que eu creio, meu amado irmão, sou pastor pentecostal. Eu já orei por pessoas que depois deram testemunho que elas ficaram curadas. Mas, até biblicamente falando, olhando para a Bíblia, nem todas as pessoas ficaram curadas por oração. Muitas delas tiveram que tomar remédio, tiveram que passar por outros processos. Então veja bem, meu amado irmão, não somos contra o tratamento, somos pelo contrário a favor, que você vá ao médico, você cuide do seu corpo, de todas as formas possíveis. Isso vai evitar totalmente que você tenha uma doença? Não. Ela poderá vir sobre o seu corpo. E esta doença, como ele diz aqui, também pode afetar, e certamente afetar a tua alma, o teu espírito. Ficará inquieto. Ninguém que está doente, ela manifesta no corpo, né? Aí nós estamos falando daquelas doenças psicossomáticas, aquelas que a alma está doente e afeta o corpo, como vimos no ponto 1. Agora nós vamos ver aquela que está no corpo, uma doença qualquer, e a doença é muito forte, como câncer, outras mais, que a pessoa vai ficar angustiada. Mas nós vemos aqui, o texto ele não fala de certa forma, logicamente pensa assim, Deus está no controle para te dar a graça, a misericórdia, a bênção. Ele diz, ele chega a dizer aqui, só para citar, né? Fala até da língua. Aqui ele está falando da língua, não que a língua tenha uma doença. É pelo que a língua fala, leia lá Tiago, que você vai entender. Pode contaminar a pessoa por inteiro. Isso é muito importante estudar. Acabou a gente comentando aqui, mas faltou ler uma partezinha, perdão.
Contra a crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crise produzida por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, alivia os sintomas, arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Então, há problemas que são necessários tratar-se com medicamentos, eu estou falando de problema psicológico. Nem todo problema psicológico que a pessoa tem é porque está em pecado. Aí não vamos falar como aquele cego de nascença que perguntaram para Jesus. Os discípulos falaram, quem pecou, esse ou seu pai para nascer cego? Como que o rapaz que nasceu cego poderia ter pecado? Pecou no ventre da mãe? Um bebê? Não. Então, é ideia errada que às vezes temos, e muita gente acha que todas doenças, pessoas que têm problema psicológico é maligno, é espiritual, mas às vezes pode ser. Então tem que haver um discernimento para entender. Pecado não confessado, já falei isso no ponto anterior, mas vou falar de novo, pode somatizar no corpo. Então, o cuidado. Temos que tomar medicação para o coração. Eu, por exemplo, sou hipertenso, tomo, para outras partes do corpo. Quando tem uma dor de cabeça, tomo uma medicação. Outro problema, tem uma dor de barriga, toma uma medicação. E se você não tomar uma medicação, comprar na farmácia, ela está com dor de barriga. Vai ficar com dor de barriga? Não, você vai lá e toma um chazinho que melhora, outra coisa mais. Isso também é medicação. Não sendo alopatia, mas também da própria natureza. Então, por que não tomar quando você tem um problema na alma? E Deus levantou pessoas também para tratar disto. Agora, cuidado. É que ele diz, se o problema psicológico for por pecado não confessado, não deixado, não vai resolver o problema. O problema vai persistir, aquele remédio vai só amenizar no momento, mas depois o problema voltará. E vamos então, meus amados irmãos, para a nossa conclusão. A lição de número 1 que estamos estudando hoje, como eu disse no início, para começarmos a entender o assunto. A introdução para entendermos. Agora, a partir daqui, nós vamos estudando cada lição, aspecto separado do corpo, depois aspecto separado da alma, depois aspecto separado do espírito, a última lição, fechando como nos preparar corpo, alma e espírito para encontrar com o Senhor. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Vamos ler aqui, a gente não para de ler, 1 Coríntios 2, 14 e 15, que a gente sempre fala, é o estudo bíblico. Vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, temos que entender. Pastor, poxa, esse assunto aqui, eu preferi estudar outro tipo de assunto, estudar salvação, estudar redenção. Não, meu irmão, temos que conhecer a nós mesmos no estudo bíblico. Quem é o homem? Como é que ele foi originado? Vimos aí, tem várias falsas teorias. Big Bang, tem evolução. Não, nós somos criacionistas e cremos que viemos de Deus. E um dia eu vou estar. Às vezes, quando eu prego na igreja, eu falo, meu amado irmão, quando você vai ler a genealogia de Cristo, uma delas vem assim, e fulano, e Adão de Deus. Então, diz lá claramente, Adão veio de Deus. E, logicamente, todos que vieram depois dele, consequentemente também. Um dia nós vamos voltar para o Senhor, quando estaremos com Ele para sempre. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, no seu Criador. É isso mesmo, pastor? Agora eu vou para o Novo Testamento. Eu poderia ler o Salmo, mas vamos lá. João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, há pessoas, eu sempre digo na igreja, recentemente tenho dito, que você olha para a vida dela e fala, puxa vida, que pessoa, que exemplo de vida. Mas não aceitaram a Cristo como Salvador. Haverá paz nessa vida, haverá a
verdadeira paz, a verdadeira alegria? Não. Porque a verdadeira alegria é encontrar Cristo como o único e eterno Salvador da nossa vida. Porque aí a gente vai ter dentro de nós a certeza da salvação. Fomos remidos, lavados, transformados pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, só em Cristo. Então, almas piedosas, ou seja, pessoas que procuram viver uma vida correta, mas sem Cristo estão longe do Senhor. E ele termina citando Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Diante dos problemas da vida, seja doença, seja desemprego, seja problema na família ou qualquer outro tipo de problema, perseguições como a igreja perseguida passa hoje, o pedido de amanhã das portas abertas, quando eu digo amanhã, hoje eu estou gravando posso dizer tranquilamente, sem problema nenhum, estou gravando hoje essa lição que vai ser estudada presencialmente no dia 5 de outubro, mas hoje eu estou gravando, dia 29 de setembro, e o pedido, aliás, nem de amanhã não, o pedido de hoje, 29 de setembro, da Portas Abertas, da Igreja Perseguida, é uma irmã do Sri Lanka, a qual aceitou a Cristo, seu pai ameaçou matá-la. Então, para esses problemas e todos os demais gravíssimos que acontecem na vida do cristão, porque o cristão passa também por outros problemas, Jesus disse, no mundo tereis aflições, a presença de Cristo, a certeza de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. Ontem o pastor Paulo, na pregação na igreja sede, disse, citou, ele não pregou sobre esse texto, mas citou Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação tem um começo, um meio e um fim. E o fim é o dia da nossa partida para encontrar com o Senhor, ou o dia que ele vier arrebatar a sua igreja. Meus amados irmãos, então estudamos essa primeira lição. O primeiro contato com esse assunto do trimestre é o homem, corpo, alma e espírito, e que Deus possa abençoar a cada irmão, se Deus assim nos permitir. Semana que vem estaremos estudando o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.